Há muito tempo, tanto o recorde de 91 vitórias como de 7 títulos de Michael Schumacher pareciam inalcançáveis. Curiosamente, no mesmo ano em que o alemão se aposentava, pelo menos a primeira vez em 2006, um jovem talento que viria a ser quem quebraria estas marcas estava fazendo a transição das categorias de base para a Fórmula 1, Lewis Hamilton. Antes mesmo de estrear no Mundial, o inglês já era visto como uma grande promessa. Aos 10 anos, em uma cerimônia de premiações do automobilismo britânico, o kartista Hamilton abordou Ron Dennis, então chefe da McLaren, a princípio para pedir um autógrafo. Quando sentiu a abertura do dirigente, ele emendou e pediu o telefone de Dennis, dizendo que iria correr pela McLaren um dia. De forma descontraída, Ron Dennis não só deu seu telefone, como escreveu no papel para Hamilton ligar em 9 anos para fazerem negócio. Mal sabia que não levaria tanto tempo para ele mesmo procurar o jovem piloto. Apenas 3 anos depois, em 98, com Hamilton se tornando um dos grandes nomes do kart europeu, ele assinou contrato tanto com a McLaren como com a Mercedes para entrar no programa de formação das duas marcas. A estreia no automobilismo aconteceria em 2002, na Fórmula Renault britânica, em que Hamilton terminou em terceiro. Depois disso, ele só cresceria, com o título da mesma categoria em 2003, da Fórmula 3 europeia e do Master em 2005, e na GP2, que na época ocupava o status da atual Fórmula 2 em 2006. Para 2007, a McLaren estava passando por uma grande reformulação. Juan Pablo Montoya tinha sido demitido durante a temporada anterior e Kimi Raikkonen resolveu deixar a equipe para se transferir para a Ferrari. O time apostou então na contratação de Fernando Alonso, campeão das 2 temporadas anteriores, para ser o grande líder da organização, e colocou o novato Hamilton ao seu lado para um período de desenvolvimento e amadurecimento. Mas a história não acabou sendo assim. O começo de Hamilton na Fórmula 1 foi avassalador em 2007. Ele de cara mostrou uma incrível consistência, com 9 pódios consecutivos. Na quarta etapa ele já era o líder do campeonato pela primeira vez e na sexta conquistou sua primeira vitória, no GP do Canadá em Montreal. Como já explicamos em outro vídeo, a temperatura interna da McLaren esquentou durante o ano, ainda mais com a explosão do Spygate, e equipe e Alonso racharam de vez. Isso deu oportunidade para Kimi Raikkonen se recuperar no segundo semestre e conseguir uma grande virada para se sagrar campeão da temporada pela Ferrari. Hamilton cometeu também alguns vacilos, mostrando ainda certa imaturidade, como no GP da China, em que ele atolou na caixa de brita da entrada dos boxes e no começo do decisivo GP do Brasil, seguido por uma falha no câmbio que o jogaram para o final do pelotão. De qualquer forma, Hamilton conseguiu em sua primeira temporada terminar com o vice-campeonato, apenas 1 ponto atrás do campeão, Raikkonen, e empatado em pontos com o então bicampeão Alonso. Como saldo, o espanhol sairia da equipe e o inglês se tornaria prioridade número 1 dentro da McLaren. Com o clima interno da McLaren apaziguado, um companheiro que não lhe colocava pressão, Heikki Kovalainen, e uma temporada de experiência, Hamilton voltou a lutar pelo título em 2008. A briga foi com os 2 pilotos da Ferrari, sendo que desta vez Felipe Massa foi o principal concorrente na fase final. A conquista do título, que parecia tranquila ao final da penúltima etapa, na China, se tornou uma das mais emocionantes e dramáticas da história da Fórmula 1, com Hamilton conseguindo a ultrapassagem decisiva para conquistar os pontos que precisava apenas na última curva da prova final, em Interlagos. Aos 23 anos e 9 meses, Hamilton se tornava o campeão mais jovem da história da Fórmula 1, batendo Massa por apenas 1 ponto. Nas temporadas seguintes, Hamilton continuou um dos principais pilotos da Fórmula 1, com vitórias em todos os anos. Porém, um novo título, por diversos motivos, não veio. Em 2009, Hamilton demorou para tirar um bom desempenho do carro sob o novo regulamento. Em 2010, o inglês cometeu erros capitais em Monza e em Singapura, e apesar de ter chegado à etapa final em Abu Dhabi, com chances matemáticas, acabou vendo Vettel bater seu recorde de campeão mais jovem. Em 2011, a Red Bull e Vettel conquistaram mais uma vez o título, e em 2012 foi a vez da McLaren cometer uma série de erros nos pits e nas estratégias, inclusive com falhas de confiabilidade que custaram a Hamilton uma chance melhor pelo campeonato. Foi neste momento que Hamilton decidiu que era hora de uma mudança. Ele abordou a Red Bull para tentar cavar uma vaga para 2013, mas a equipe austríaca, nas palavras de seu chefe Christian Horner anos depois, sentiu que não poderia acomodar o inglês e Vettel dentro do mesmo time. Assim, sobrou para Hamilton apostar na Mercedes, que tinha voltado com a equipe própria na Fórmula 1 em 2010 e tinha vencido apenas uma corrida até então, com Nico Rosberg em 2012. E a mudança não poderia ter dado mais certo.
Após uma temporada de transição em 2013, em que a Mercedes venceu mais 3 corridas, 2 com Rosberg e 1 com Hamilton, a equipe alemã se tornou dominante na Fórmula 1 a partir de 2014, com a introdução do novo regulamento de unidade de potência híbrida. A briga pelo título nos 3 anos seguintes ficou limitada a Hamilton e Rosberg, que até então tinham um bom relacionamento, vindo de uma amizade desde os tempos do kart, mas que se enervaria com o tempo. Em 2014 e 2015, Hamilton subjugou o companheiro. Em 2016, no entanto, o alemão conseguiu dar o troco e ficar com o título, em uma temporada que contou com 2 batidas entre eles nos GPs da Espanha e da Áustria, e reclamações de Hamilton por conta de algumas quebras de motor em seu carro, especialmente quando liderava no GP da Malásia. Rosberg então decidiu se aposentar dias depois da conquista, e Hamilton deixaria de ter de lidar com o rival. Em 2017, a Fórmula 1 passou por uma alteração considerável de regulamento de chassi, esperando que alguma equipe pudesse voltar a desafiar a Mercedes. A Ferrari mostrou uma boa evolução e Sebastian Vettel até chegou a liderar o campeonato após um bom início de temporada. Mas Hamilton reagiu na segunda metade do ano e levou mais uma vez o título, aproveitando-se de alguns problemas de confiabilidade do carro do adversário. Em 2018, a disputa parecia muito mais equilibrada, com a Ferrari mostrando um carro que andava mais próximo da Mercedes, em alguns momentos até melhor. Mais uma vez, Vettel começou melhor a temporada, mas a segunda metade do campeonato marcou provavelmente um dos melhores momentos da carreira de Hamilton, ao mesmo tempo que o alemão teve um de seus piores. Em uma sequência incrível de grandes atuações do inglês, como nos GPs da Alemanha, Itália e Singapura, combinada com erros cruciais do alemão, Hamilton conseguiu o seu pentacampeonato com 2 corridas de antecipação, no México. Em 2019 e agora em 2020, a Mercedes voltou a dominar a Fórmula 1 com certa margem, e Hamilton teve tranquilidade para bater seu companheiro, Valtteri Bottas, para levar mais 2 títulos. Agora, heptacampeão e com 35 anos de idade, até onde vai o reinado de Hamilton? Ainda precisaremos esperar para ver, mas o que sabemos é que Hamilton já está no panteão dos maiores pilotos da história e terá seus recordes ainda por algum tempo até que outro piloto consiga repetir seus feitos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br.